Melhor possível. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o uso do termômetro. O termômetro ele serve tanto para indicar se nós estamos em estado febril, no caso febre, ou se estamos com hipotermia. E aí, como que a gente usa esse termômetro? Geralmente, o termômetro que nós temos em casa é o termômetro digital, onde a gente vai apertar um botãozinho, seja no final do termômetro, seja na frente, para ligar esse termômetro. Feito isso, eu vou observar. Geralmente, ele vai estar com o número 1, que é o primeiro grau. Eu vou então pegar esse termômetro e colocar na minha axila. Coloquei na axila e aí então eu espero um tempo. Faço uma pressão, uma pequena pressão no braço e espero um tempinho. Passando-se esse tempo, o termômetro ele vai apitar, ele vai fazer pi, 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 pi. Eu então tiro o termômetro e vou olhar a minha temperatura. Geralmente a temperatura ela varia de 35 a 37 graus. Se tiver 35, entre 35 e 37 graus, está normal. Se estiver abaixo de 35, quer dizer que eu estou com hipotermia, né? E o que é isso? Eu estou com o meu corpo com uma temperatura muito baixa. Se eu estou acima de 37 graus, eu estou em estado febril. E é necessário, então, em ambos os casos, eu procurar um médico. Fiquem em paz, melhor possível, e espero que possamos ter aprendido um pouquinho mais sobre o uso de termômetro. Tchau! Bom dia, lobinho! Melhor possível. Hoje nós vamos falar sobre os cuidados que nós temos que ter com a exposição ao sol. Um dos primeiros cuidados é o uso de protetor solar. Não podemos sair a uma excursão, um acantonamento, um acampamento, sem antes passar o protetor. Esse protetor, ele vai nos proteger dos raios solares. Um outro cuidado é o uso de cobertura. O lobinho deve estar usando ali o seu bonezinho, um chapéu ou qualquer outra cobertura que venha proteger a sua cabeça. E mais importante, talvez que todos, é a hidratação. Devemos tomar bastante água, muita água mesmo. Bom, lobinhos, tchau, tchau e até a próxima. Melhor possível. Bom dia, lobinho! Aqui é o chefe Marinho mais uma vez. Melhor possível. Hoje a gente vai falar sobre os cuidados que tem que ter durante o inverno. As proteções que nós temos que ter no frio. A gente sabe que o frio ele pode causar hipotermia, né? Ou seja, a temperatura pode cair. E para que nós nos previnamos a respeito disso, é importante estarmos sempre bem agasalhados. E além de se agasalhar, é importante também tomar bastante líquido, ter uma alimentação saudável, comer bastante frutas e estarmos sempre em atividade. Desta forma, a gente passa esse período de inverno brincando e se divertindo. Não esquecer de sempre colocar um agasalho. Tchau, lobinhos! Melhor possível. Há um clichê antigo que diz que o corpo humano é a máquina perfeita. Mas até onde nossa máquina biológica é mesmo resistente? Neste Veja Ciência exploraremos os limites de nosso corpo em diversas circunstâncias. Como referência, iremos ver quão forte é um homem mediano, pesando 70 quilos e sem treinamento específico. Obviamente, não aguentaríamos ficar muito tempo sem comer ou sem beber, as necessidades mais essenciais de um ser vivo. Hipoteticamente, o máximo que suportaríamos sem comer é 45 dias, e seria uma morte lenta e dolorosa. Em 45 dias sem comer, o corpo perde 30% de sua massa corporal. Mas o maior problema não seria a fome, mas sim que nossa imunidade ficaria baixíssima, e mesmo antes do limite, é quase certo que seríamos vítima de alguma doença viral. Se conseguíssemos sobreviver aos vírus, o corpo se desfaleceria de vez no 45º dia.
Muito mais perigoso é ficar sem beber. Toda célula depende de água e perdemos cerca de 1/4 de líquido do corpo todos os dias. Sem repor, o máximo que se aguentaria são 7 dias e morreríamos por desidratação. A água, aliás, é um lugar perigoso. Um homem normal desmaia após 2 minutos submerso. Alguém muito bem treinado aguenta 11 minutos. Alguém sem treinamento também não passa de 20 metros de profundidade na água, mergulhando, antes de desmaiar. O recorde de um mergulhador profissional é muito maior, cerca de 86 metros dentro do mar. Se for em água gelada, a situação é mais grave. Não aguentamos 30 minutos sem proteção em um oceano gélido, a 4,5 graus. Não somos muito resistentes a temperaturas extremas. O corpo costuma se manter a 37 graus. Aos 35 é impossível escrever o próprio nome e mesmo andar é difícil. 3 graus a menos, com 32, e desmaiamos. Com 20, a chance de sobreviver é minúscula, mesmo com ajuda médica. Teoricamente, é impossível durar até 0 grau. Se embaixo da água é perigoso, muito acima também é. Sem equipamento adequado, um homem comum não aguenta sobreviver a uma altitude de 4.500 metros. Ou seja, só chega até a metade do Monte Everest, o pico mais alto do mundo. E se um animal selvagem nos atacasse no meio do mato e começássemos a sangrar copiosamente? O coração e o cérebro param de funcionar sem 40% de nosso sangue. A única maneira de sobreviver é uma transfusão imediata. O corpo humano é, enfim, uma máquina sem igual, capaz sim de resistir a situações extremas, mas não tão extremas assim. Mesmo um ataque de abelhas pode ser fatal. Em teoria, 600 picadas são suficientes para nos matar. O máximo que um ser humano já resistiu foi a 2.243 picadas. Fique atento, vale tomar cuidado com tudo. Há um clichê antigo que diz que o corpo humano é a máquina perfeita, mas até onde nossa máquina biológica é mesmo resistente. Neste Veja Ciência exploraremos os limites de nosso corpo em diversas circunstâncias. Como referência, iremos ver quão forte é um homem mediano, pesando 70 quilos e sem treinamento específico. Obviamente, não aguentaríamos ficar muito tempo sem comer ou sem beber, as necessidades mais essenciais de um ser vivo. Hipoteticamente, o máximo que suportaríamos sem comer é 45 dias, e seria uma morte lenta e dolorosa. Em 45 dias sem comer, o corpo perde 30% de sua massa corporal. Mas o maior problema não seria a fome, mas sim que nossa imunidade ficaria baixíssima, e mesmo antes do limite, é quase certo que seríamos vítima de alguma doença viral. Se conseguíssemos sobreviver aos vírus, o corpo se desfaleceria de vez no 45º dia. Muito mais perigoso é ficar sem beber. Toda célula depende de água e perdemos cerca de 1/4 de líquido do corpo todos os dias. Sem repor, o máximo que se aguentaria são 7 dias e morreríamos por desidratação. A água, aliás, é um lugar perigoso. Um homem normal desmaia após 2 minutos submerso. Alguém muito bem treinado aguenta 11 minutos. Alguém sem treinamento também não passa de 20 metros de profundidade na água, mergulhando, antes de desmaiar. O recorde de um mergulhador profissional é muito maior, cerca de 86 metros dentro do mar. Se for em água gelada, a situação é mais grave. Não aguentamos 30 minutos sem proteção em um oceano gélido, a 4,5 graus. Não somos muito resistentes a temperaturas extremas. O corpo costuma se manter a 37 graus. Aos 35 é impossível escrever o próprio nome e mesmo andar é difícil. 3 graus a menos, com 32, e desmaiamos. Com 20, a chance de sobreviver é minúscula, mesmo com ajuda médica. Teoricamente, é impossível durar até 0 grau. Se embaixo da água é perigoso, muito acima também é. Sem equipamento adequado, um homem comum não aguenta sobreviver a uma altitude de 4.500 metros. Ou seja, só chega até a metade do Monte Everest, o pico mais alto do mundo. E se um animal selvagem nos atacasse no meio do mato e começássemos a sangrar copiosamente? O coração e o cérebro param de funcionar sem 40% de nosso sangue. A única maneira de sobreviver é uma transfusão imediata. O corpo humano é, enfim, uma máquina sem igual, capaz sim de resistir a situações extremas, mas não tão extremas assim. Mesmo um ataque de abelhas pode ser fatal. Em teoria, 600 picadas são suficientes para nos matar. O máximo que um ser humano já resistiu foi a 2.243 picadas. Fique atento,
vale tomar cuidado com tudo.